Olá, pessoal. Boa Ei, noite. Janice, boa Tudo noite. bem? Boa Tudo noite. bem? Estamos Joia, aí boa firmes noite, e fortes, pessoal. Estamos, não isso é? mesmo, Então, animada para pessoal, mais. o objetivo da live de hoje era a gente poder esclarecer um pouquinho, né, gente? Não é dar uma aula dos tópicos da enfermagem, nenhuma consulta de enfermagem, mas é para trazer para vocês um pouco da clareza, né, Agma, do papel do enfermeiro dentro do tratamento do diabetes, já que a maioria das pessoas com diabetes não estão dentro de um centro universitário, de um hospital escola, mas estão muitas vezes nas unidades de saúde, no atendimento pelo Sistema Único de Saúde, onde o enfermeiro, né, é uma peça-chave Sim. dentro da saúde. Então, a gente podia começar com isso, né, Água? Você falar um pouquinho sobre esse papel da enfermagem na atenção primária, nas equipes aí de estratégias, na estratégia da saúde da família, no acesso aos cuidados, para que o pessoal possa entender um pouquinho melhor esse universo aí. Sim, isso mesmo, Janice. Pessoal, então, eu sou Agma, sou enfermeira, sou mestre em educação em diabetes, lá pela Santa Casa. Trabalho lá no ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa e também trabalho na estratégia de saúde da família da Prefeitura de Belo Horizonte em uma unidade básica. Então, assim, falar do papel da enfermagem na atenção à pessoa com diabetes é um tema assim muito interessante, é muito importante, tem sido muito discutido, inclusive dentro da Secretaria Municipal de Saúde, porque o enfermeiro, dentro da estratégia de saúde da família, ele ocupa uma posição meio que central, né, na organização ali da equipe. O enfermeiro, ele é o profissional que conversa com todos os outros profissionais, né? Então, ele, por ter essa característica de ser o coordenador da equipe, então ele conversa com os profissionais do NASF, que são os profissionais que apoiam a saúde da família, né? Então ele conversa com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o farmacêutico, com os profissionais que estão em outras unidades, mas que se prestam ao apoio, né? A equipe de saúde da família. Claro que ele que coordena toda a equipe de enfermagem e também a equipe dos agentes comunitários, que é aquela equipe maravilhosa que visita as casas, né, das pessoas, que traz informações que são importantes para o andamento, para o plano terapêutico, né, das famílias e dos indivíduos, das pessoas em casa. O enfermeiro, ele então, ele tem esse papel de destaque aí na organização, na supervisão, na coordenação do cuidado, junto com os outros integrantes da equipe, tanto da estratégia de saúde da família, o médico, o técnico em enfermagem, o pessoal da odontologia, o pessoal aí de apoio, como eu já disse, o NAS, o pessoal da equipe de saúde mental, né? Então, são atividades assim muito do ponto de vista estrutural, né, da estratégia de saúde da família, de coordenação, de supervisão, mais do foco mais administrativo, mas o enfermeiro tem o papel também assistencial, que de uma certa forma assim, é um papel de destaque, Exatamente. exatamente por ele também conseguir transitar por outros meios, né? Então, o enfermeiro, ele está em muitos locais, né? E É, é também uma categoria que está em maior número dentro das unidades de saúde. Então, exatamente. Eu acho que uma coisa importante, né, Agma, que muitas pessoas com diabetes talvez nem saibam, e a gente sempre chama atenção aqui, que a gente está falando, né, do ano onde a educação em diabetes está aí à frente do slogan, né? E
os maiores serviços de diabetes do mundo têm um profissional da enfermagem à frente do seu programa de educação. Sim, Justamente, né, inclusive, pela formação coringa que os enfermeiros têm, né? sim, Então, a amplitude da formação do enfermeiro permite que vocês façam várias atividades que são fundamentais no dia a dia do diabetes. Não apenas, né, a administração dos medicamentos, mas a parte administrativa. No diabetes, por exemplo, o exame dos pés, o sim, cuidados com o pé diabético, conferir quais que são as feridas, né, as sim, lesões. Né? sim, Não só, né, todos educamos na área da saúde, mas o enfermeiro tem um papel-chave. E a gente vê muito esse desconhecimento, né? A gente sempre brinca aqui, né? O povo chega no posto, cata seu remédio e sai correndo, né? Né? E perde uma grande oportunidade, mesmo se você é uma pessoa que faz o seu tratamento pelo plano de saúde, né? Pela saúde suplementar ou na rede privada, você, né? Porque tem muita gente, né? Assim, mais de 80% da população brasileira depende do SUS, ou seja, você vai ali para consultar, né? uhum, Mas muitos que estão na saúde suplementar e na rede privada vão até a unidade de saúde para retirar seus medicamentos, sim. Ou as vacinas, para né? vacinar, né? Sim, Esse ano a pandemia deu essa prova, né? sim, Pobres, exatamente. ricos, classe média, banqueiros, Sim, artistas, todo mundo frequentou ou conheceu pela primeira vez uma unidade de saúde. Mas a sim, questão é, você que tem diabetes ou que tem um parente com diabetes, você está aproveitando do sistema de saúde para ter um atendimento multiprofissional? Porque tá cheio de gente reclamando, né, Agma? sim, Ah, mas no consultório do meu médico não tem farmacêutico. O farmacêutico da farmácia que eu compro remédio não sabe nada de diabetes. É um sim, rosário de queixa abençoado. Mas você vai lá no posto de saúde onde tem várias pessoas profissionais que podem te ajudar e você não os conhece. sim. Exato, Janice, e esses profissionais eles estão disponíveis, né, nas unidades de saúde. O enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista, o fisioterapeuta, são profissionais que têm formação para auxiliar a pessoa com diabetes em várias necessidades. Né? E aí, aqui falando mais especificamente do enfermeiro, é, a, a, a disponibilidade do enfermeiro ela é uma coisa que também é muito fantástica, porque assim, o enfermeiro, pelo fato dele transitar muito na unidade, você está na farmácia, você vê o enfermeiro ali, você vai na sala de vacina, tem um enfermeiro, você está tomando uma medicação ali injetável e você vê o enfermeiro, às vezes no domicílio, né, visitando um familiar, um parente, é muito mais fácil de você estar diante do enfermeiro do que de outro profissional da saúde, né? Os Exatamente. outros profissionais têm outras atividades que têm uma dispersão aí um pouco diferenciada. Então, é muito importante você não perder essa oportunidade. Se você tem diabetes, você está com dúvida ali sobre como que está a minha aplicação de insulina, será que os locais de aplicação aqui, onde eu mais utilizo, onde eu mais gosto de aplicar, será que esse local está bacana? Né? As minhas seringas, quanto tempo que eu posso reutilizar essas seringas? Ou eu não posso reutilizar? Né? A agulha de caneta, como é que é? Essa agulha é menorzinha, a outra é um pouco maior, qual que eu devo usar? Qual que é melhor para mim? Gente, o profissional que vai poder auxiliar
tirar essas dúvidas, né? É o enfermeiro. Outros profissionais também poderão, o médico poderá, o farmacêutico poderá, mas o enfermeiro, ele possivelmente terá uma disponibilidade muito maior dentro de uma unidade de saúde. Então, não tenha receio de procurar esse profissional, né? De perguntar pelo enfermeiro, quem é o enfermeiro da minha equipe, quem é o enfermeiro da rua onde eu moro, né? Porque como a gente trabalha por área de abrangência, então as pessoas podem procurar assim, que vai ser direcionado para o profissional que é responsável ali pelo seu atendimento. E é Em uma coisa tirar engraçada. coisas assim simples e que podem impactar no alcance das suas metas. Exatamente. E tem uma coisa interessante, né, Agma? Porque é possível ter equipes até sem médico. Sim. Acontece, né, Agma? Tem, Infelizmente, não tem é nada equipes, fácil, mas tem tem. unidades de saúde até sem médico, mas sem Sim. enfermeira é difícil. É difícil, exatamente. Mesmo porque o profissional da enfermagem, seja ele o enfermeiro ou o técnico, eles são a maioria da força de trabalho numa unidade básica, né? Aqui a gente está falando mais da atenção primária, mas isso também se estende para o nível secundário, né? Para os atendimentos em hospitais também, né? A equipe de enfermagem, ela por ser, né, o profissional que trabalha mais com o cuidado da pessoa, então precisa de um número maior mesmo de profissionais da enfermagem. E a equipe, bem lembrado, Janice, a equipe não caminha, né, não funciona, uma unidade de saúde ela não sobrevive se não tiver pelo menos um enfermeiro, mas é muito raro, pelo menos assim dentro, né, de Belo Horizonte, da gente trabalhar com um enfermeiro dentro de uma unidade básica. Sempre terão outros, mesmo porque as unidades têm 3 ou mais equipes, né? Então, e cada equipe tem um enfermeiro responsável. E aí eu tenho E um caso. acessar o profissional da enfermagem é algo que, assim, de repente você pode se surpreender muito, né? Você pode melhorar muito o seu controle glicêmico com informações que, na maioria das vezes, os outros profissionais não terão tempo de Tempo. passar essas orientações. Exatamente, Agma. Fazendo uma pausa aqui nisso que você falou. O povo, o povo, o povo tem uma mania, né, de, no diabetes e em várias outras condições crônicas, não sei de onde que sai isso não, né, mas existe, de concentrar todo o seu cuidado, todo o seu atendimento e o que você acha que você precisa no médico. Aí eu tenho Sim. uma péssima notícia para dar para você. Notícia terrível. Se você continuar com este pensamento, você vai empacar. Sim. O seu diabetes não será aquele diabetes que você sonha. Uhum. Porque o tratamento das pessoas com diabetes é, por via de regra, multiprofissional. Sim. E aí tem um outro ponto importante também, que é a questão do não buscar, não é só o conhecimento, é uma equipe para chamar de sua. Esses dias, por exemplo, eu ri com um paciente no consultório, ele falou assim: ó, doutora, eu posso pagar minhas consultas todas, mas eu vou te falar, eu queria muito ir para esse ambulatório de Santa Casa. Porque lá, e ele é de outra cidade, né? Ele falou: lá tem Sim. nutricionista, tem enfermeiro, tem psicólogo, e lá é tudo tão mais fácil. E na minha unidade de saúde não tem enfermeiro. Uhum. Eu olhei Aí assim: você veio não aquela tem? interrogação, né? É. Eu falei: não tem? Me explica como é que é esse não tem. Ah, eu chego lá, pego os meus remédios e nenhum enfermeiro nunca veio conversar comigo. Eu falei: ah,
Então, aí você chegou à conclusão que não tem? Você não Possivelmente. perguntou? Você não procurou o Aham. farmacêutico que presta atendimento naquela unidade? Porque às vezes ele não, o farmacêutico acontece muito isso, né, Agma? A pessoa não Sim, fica ali na sim, unidade lotada, ele transita entre sim, várias unidades. Ah, exato, então você dessa não forma. procurou? É. Aí ficou aquela cara assim, né? Não sabe o que que fala. Eu falei, então você vai fazer o seguinte: quando você voltar lá, procura saber Sim, quem é o enfermeiro da sua unidade, qual o trabalho que ele faz, como que ele poderia te ajudar. Inclusive, né, Agma, procure saber se aquela pessoa está antenada com o mundo do diabetes, porque você que está pode ajudar seu grupo. isso, Porque exatamente. ninguém sabe tudo, ninguém é Aham, especialista em tudo, isso não é uma realidade. E às vezes a pessoa vai na unidade de saúde, ela quer que todo mundo ali saiba tudo sobre tudo que ela precisa. Esse não é o mundo que a gente vive. aham, Sim, vai ter muitas vezes que você será uma pessoa educada em diabetes no grupo operativo, onde o próprio profissional de saúde vai aprender com você. sim, Maravilha, sim, né? sim, sem nenhum Maravilha. problema também, sem Tem, nenhum problema. tem até uma paciente minha no consultório que era de uma cidade bem pequenininha, Agba, e ela foi tanto Sim. falando e assistindo live, que eu não sei se ela está aí agora, é uma fofa, Arminda. Ela Aham, tanto falou de diabetes para o médico da atenção do saúde da família. primária, para o enfermeiro, para o secretário de saúde, que agora, no dia que tem grupo operativo, o médico de família que é novinho manda buscar ela lá na casa dela. Sim, Você vem olha que aqui, experiência bacana. isso, você vem, você traz suas coisas, as coisas que você Sim, sabe. Você vem falar um pouquinho sobre a contagem de carboidrato, que a gente não sabe, você vai ajudar a gente a sim. aprender. Aí todo mundo começou a estudar, o farmacêutico da cidade, o médico de família. Hoje eles têm um grupo que está crescendo. E é sem medo, né, Janice, de fazer isso. Lá dentro do ambulatório, todos nós estamos aprendendo com os pacientes de bomba, nós, Oh, outros profissionais, né, não médicos, nós estamos aprendendo com os pacientes que usam bomba de exatamente. insulina. Eles têm o domínio de todas as funções das bombas, né? São bombas diferentes, de fabricantes diferentes, então a gente está aprendendo, a equipe está aprendendo, e sem nenhuma vergonha, sem nenhum receio disso, porque é um conhecimento que também ainda é muito limitado, ele não é tão divulgado e disseminado e tal. Exatamente. Ninguém E aí, aprende tudo que a gente sabe na faculdade ou num curso de pós-graduação. É a vida mesmo, na maioria das vezes é a exato. experiência, é o dia a dia, né, que vai nos ensinar. E aí, E o Agma, paciente educado, ele é um profissional quase, tudo. ele Exatamente. ensina sem nenhum problema. E aí, Agma, esse paciente foi, aí no dia que ele voltou, ele foi no posto. Foi Sim, lá e falou assim aqui. Eu achei tão engraçado. Ele falou assim: eu tô querendo um enfermeiro aqui para chamar de meu. Que eu falo sempre isso aqui na live, né? fez Você tem um bem. enfermeiro, um farmacêutico para chamar de seu? E aí ele me Uhum. mandou uma mensagem, doutora, que grata surpresa. Eu procurei um enfermeiro, talvez por uma feliz coincidência. É uma pessoa preparada, né, Uhum. em diabetes, já fez pós-graduação, treinamento junto com a prefeitura. E ele Uhum. se sentiu super acolhido na unidade de saúde. Ele saiu do Muito SUS bacana. com uma visão totalmente diferente do que ele Sim, tinha antes. E não só, gente, a gente está falando de unidade de saúde, mas a gente tem uma enfermagem forte na Sociedade Brasileira de Diabetes, sim, onde a AGMA integra o grupo, né? sim. Nós temos enfermeiras com páginas no Instagram altamente educativas, com muito conteúdo focado na enfermagem. Então a pergunta que a gente tem para vocês é: o que que vocês estão esperando para aumentar a equipe que atende vocês? Né? Porque Lembrando que
Pode falar. O profissional enfermeiro, ele, durante a graduação, ele tem uma formação em doenças crônicas, né? Estuda bastante diabetes, estuda bastante hipertensão, porque são as condições crônicas mais comuns também, né? Mas o foco, ele é muito para as complicações. Infelizmente, ele ainda é um pouco mais restrito para a prevenção. Mas o enfermeiro de atenção primária, ele já tem um conhecimento muito mais voltado para a prevenção. E é uma das áreas que também a gente atua e que tem muitos trabalhos, né? Então, os grupos operativos, é claro que assim, deu uma interrompida, né, Janice? A pandemia, assim, Claro. enquanto ela nos ajudou de um lado, ela trouxe problemas de outro, então interrompeu muito essa questão do trabalho coletivo, né, que são os famosos grupos, mas os Operativos. enfermeiros, eles têm muito destaque, né, na educação de forma coletiva, e ali é uma forma de educação muito interessante, porque o profissional está ali mais como um facilitador, né? O profissional, ele não precisa ter aquele papel ali de professor ou de pessoa que tem a cabeça cheia de informações e vai jogar ali, não. Ele está ali para conversar em grupo. A experiência de um ajuda na dificuldade do outro, né? Aquilo que um já vivenciou, quando ele cita ali, quando ele coloca para o grupo como ele resolveu determinada dificuldade, o outro que está vivendo essa dificuldade, ele aprende, né? Ou o outro que possivelmente viveria essa dificuldade, ele já tem a solução para o problema. Então, os grupos operativos também são uma forma de educação em diabetes que o enfermeiro tem uma participação muito pesada, assim, bem forte, né? E que em Exato. algumas unidades está retomando, está voltando a acontecer, ainda muito timidamente, porque assim a pandemia avassalou, né, o trabalho de todos os profissionais de saúde, desestruturou um pouco, né, as unidades, inclusive, e tal, e agora estão voltando a acontecer. Então, gente, se a unidade de saúde de vocês enviar um convite, né, o agente de saúde, o profissional de saúde fizer um convite para participar de um grupo operativo, de um grupo educativo em diabetes, assim, faça o possível para participar. Porque assim, é um local onde se aprende muito, onde você pode também, né, Ensinar. ensinar aquilo que você sabe, as suas habilidades. Então, eu já conheci grupos, né, de pessoas com diabetes que foi tanta educação, o processo de educação ele foi tão intenso, foi tanta coisa que foi dividida ali, né, que, por fim, principalmente as mulheres ali do grupo, elas escreveram livros de receita, né? Então, Legal. elas faziam um lanche coletivo e aí eles estudavam ali os nutrientes daquele alimento, daquele lanche, junto com os profissionais de saúde. E isso, assim, esse trabalho recebeu até um prêmio aqui em Belo Horizonte, porque foi fantástico, sabe? As mulheres, elas tanto se sentiram valorizadas, né? Com este papel aí dentro da educação e além de terem aprendido algo que é muito importante, né, para o controle glicêmico, para a saúde alimentar e tal, sabe? Então, assim, tanto que expandiu essa questão da educação em diabetes. Então, assim, existem experiências maravilhosas nessa questão da educação em grupos, né? Da educação coletiva aí, que é um dos fortes, né? Também pontos de atenção do enfermeiro, principalmente na Exatamente. atenção primária, sabe? E aí tem uma coisa interessante, né, Agma? Porque até a pandemia, não só
em Belo Horizonte, em Minas, mas país afora, em muitos, muitos locais a gente escutou a mesma coisa. Quando a gente Uhum. viaja muito aí, né, encontra com colegas do país inteiro, e sempre existiu uma questão: a baixa adesão dos usuários aos grupos operativos, aos programas de educação. E aí, a gente faz um adendo aqui, né, uma vírgulazinha, de quem reclama não progride. Sim, Eu vejo aqui o tempo inteiro o povo reclamando. Ah, meu posto não tem isso, meu posto não tem aquilo, meu posto não tem aquilo. Mas e o que tem? Você está sim, aproveitando? aproveite o que tem, né? Aproveite, valorize, busque, né? Foca-se Busque. demais o quê? Não tem agulha, não tem insulina, não tem o comprimido tal. Foca-se Uhum. demais no medicamento e muitas vezes está usando o medicamento errado, porque não Sim, aproveitou o que tem. sim, Mas a boquinha para reclamar, a língua é solta, né, gente? A língua é solta, é uma capacidade de só reclamar que é uma coisa louca. E aí veio a pandemia e houve sim essa interrupção, mas também houve uma grande substituição desses programas de educação pelo mundo online, sim, né? Muitas pessoas da atenção primária, enfermeiros, farmacêuticos, estão no mundo online, estão educando, pessoas de hospitais, de programas de educação, muitos enfermeiros. Mas uma hora sim. essas atividades vão voltar. E aí eu pergunto para vocês: vocês sabiam que a lei que determina o fornecimento de insumos, ela está atrelada à educação em diabetes? Sim, A maioria das pessoas não exatamente. sabem, Uhum. não Sim, sabem. E devia se fazer cumprir. Eu sou também totalmente acho. a favor do Sim, cumprimento. Só sim, recebe quem participa. sim. Porque para usar correto, a gente precisa aprender e, mais do que isso, pegar um insumo e não alcançar o resultado no seu diabetes, tem que parar um pouquinho e perguntar: eu estou sabendo me cuidar com as informações que eu estou recebendo? A maioria das pessoas com diabetes no mundo não recebem educação formal em diabetes. E a unidade de saúde que atende 80% da população tem uma equipe que a maioria da população brasileira não vai conseguir bancar tirando do bolso. Sim, Né? Claro, a gente está em Belo Horizonte, a gente vai contar as experiências de Belo Horizonte. Mas eu estava no sul do país há alguns dias com um trabalho fabuloso em Gramado. Um sim, trabalhinho de formiguinha com a equipe, com educação, com download de glicosímetro, com estudo dos perfis glicêmicos. E não é só lá, não, gente. Aqui em Belo Horizonte, quantos colegas fazem um trabalho de equipe fantástico, né? Academia da Saúde, os profissionais da sim. educação física. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ter um personal. Mas você já foi na sua unidade de saúde saber se sua cidade tem academia da saúde? Você foi? Você está Pois é. cobrando da pessoa que você elegeu para que melhore a atenção? Você está participando do grupo, ajudando os outros, ajudando a mudar a história do diabetes? Ou a boquinha, a linguinha, ó, tchu, 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 é só para reclamar? Sim, sim, exatamente. Esses serviços, eles estão disponíveis, são oferecidos por profissionais, né, com formação exatamente para atender a pessoa com uma condição crônica, né? É um lugar onde pode não ter hotelaria, né? Pode não ser um lugar com piso de granito, pode não ser um local com talvez a pintura esteja um pouco danificada, né? Talvez não Ai, tenha Agma, pra tanta gente que já atendeu. beleza Ô, assim, Agma, pra gente que já não é? atendeu com balde no meio da sala, dentro de um Sim, hospital de sim, referência, debaixo minha do pé filha. de manga, né?
Sim. Pois é, mas é porque às vezes assim, a hotelaria encanta, né? De um serviço encanta. Realmente é bom você estar num lugar que tem uma aparência bonita e tal. Mas às vezes as unidades, elas podem não estar com essa aparência que você talvez desejaria, mas o que importa mais é o conteúdo, é aquilo que você vai receber ali de orientação, de educação e de atendimento que vai melhorar a sua saúde, que vai colaborar para você ter mais condição de ter um bom controle glicêmico. Né? Então, Exatamente. a nutricionista ela está disponível, o enfermeiro ele está disponível, e olha, gente, o enfermeiro ele tem uma carga horária de 40 horas semanais. Então, é o dia todo na unidade de saúde. Então, se você passou na farmácia, pegou a sua caneta, pegou as agulhas, né? Ou se você pegou só a lanceta e está vendo que a sua lanceta não encaixa no lancetador, porque isso é muito comum. Eu recebo os usuários, às vezes me falando assim, eu vim devolver esse insumo aqui. Ué, mas por que você veio devolver? Porque essa agulhinha não cabe na minha canetinha. Aí quando vai ver, ele está falando da lanceta que não cabe no lancetador, porque ele está usando o lancetador de um fabricante e a lanceta que o SUS fornece é para outro lancetador. E se ele tivesse procurado o profissional, né, o enfermeiro ali antes, ele já saberia como resolver isso, porque assim, é simples. Ele volta na farmácia com a prescrição, com a solicitação ali de um lancetador, que é facilmente resolvido isso, e pronto, ele passa a ter o lancetador para fazer a pontinha de dedo com mais conforto, né? É mais fácil para ele transportar na bolsa, porque não vai ficar furando, não vai ficar contaminando, né? Então, são coisas assim simples, né, Janice? São esses momentos aí que a gente pode chamar também, que são momentos de atendimento e ao mesmo tempo de educação, são todos conseguidos quando você tem o conhecimento desse profissional ali na unidade, que você procura por ele. Não precisa ter medo de falar assim, mas eu quero saber quem que é o enfermeiro da minha equipe, ou a enfermeira, eu quero falar com ele. Se ele não está aqui agora, que horas que ele vai estar? Eu quero saber como que funciona o meu lancetador. Eu vejo muitas pessoas também, gente, usando o lancetador, assim, lá na ponta, lá no talo. Esse calorão que às vezes está fazendo e o lancetador está furando o dedo lá no talo, quase, né? Transfixando ali, de tanto que está furando o dedinho. E aí, assim, a pessoa ainda não foi orientada, ainda não sabe que o lancetador ele tem como reduzir o tamanho da agulha que vai perfurar o dedo. Né? A lipodistrofia, né, Janice, que é assim, a nossa grande preocupação no dia a dia lá no ambulatório, porque como lá no ambulatório são pessoas com diabetes tipo 1, recebem mais doses de insulinas, né? Então, assim, a questão da lipodistrofia, tem pessoas que mesmo com diabetes tipo 2 e menos aplicações de insulina, apresentam lipodistrofia e não sabem que aquele local ali que está com a lipodistrofia, né, que são aqueles caroços, aquela induração que acontece ali no local de aplicação, a pessoa não sabe que não pode aplicar ali. E o enfermeiro é um dos profissionais que vai ajudar essa pessoa a identificar e a corrigir esse erro que é extremamente comum e que é extremamente danoso para o controle glicêmico. Exatamente. Então, são detalhes, né, do acompanhamento ali, do tratamento da pessoa, que o enfermeiro, a equipe entra, né? A gente está falando aqui mais do enfermeiro, mas a equipe como um todo, aí a gente pode falar também do farmacêutico, do fisioterapeuta, do nutricionista junto com o médico, o próprio agente de saúde, o técnico em enfermagem, né? São os profissionais que vão
auxiliar o profissional médico quando ele dá o diagnóstico e quando ele indica ou prescreve um tratamento, né? E você Então, sabe o que eu. médico fez isso, os E outros profissionais vão entrar em ação, né? exatamente, Auxiliando Agma. essa pessoa, essa família no tratamento. E esse é um Exatamente. tratamento que vai ser, na maioria das vezes, né, Janice, o diabetes tipo 1, é para a vida, né? Então, precisa de se ter uma educação em diabetes muito adequada, completa, para não incorrer em complicações, né? Em um tempo Exatamente. curto, complicações preveníveis e evitáveis, né? E aí uma coisa interessante, né, Agma, que muita gente aqui, né, já vi até aqui na própria live, muita gente falando o seguinte: ah, mas o povo da minha cidade é muito desatualizado, os Uhum, profissionais de saúde da equipe são muito desatualizados. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês. Aonde vocês vão chegar só reclamando? Aonde uma pessoa com condição crônica, nesse mundo que a gente está vivendo, vai chegar só reclamando? uhum, Lugar nenhum. Não lugar nenhum. Vocês não vão mudar a história do diabetes reclamando. sim, E uhum, outra, não generalizem, porque toda generalização é burra. uhum, Quando vocês generalizam, todos os profissionais da saúde da minha cidade são incompetentes. Você está sendo bobo. sim, Primeiro que você não conhece todos. Difícil é conhecer todo mundo, né? A não ser que seja uma cidade desse tamanho, sim, né? Primeiro, você não conhece todo mundo. Segundo, você não foi atendido por todo mundo, né? Terceiro, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de contribuir para o mundo do diabetes. sim, Quarto, é ensinando que se aprende. sim. Se você não está Vira essa satisfeito, moeda, né? para de ser chato, né? Traduzindo, que a Agma é muito O outro elegante. lado, né? A Agma é muito elegante, eu não sou. Para de ser chato mesmo, né? Para de ser reclamão, porque quem reclama não progride. Quem reclama não progride. Sim. Aí eu vou E não contar um. ajuda a outra Não ajuda pessoa também a nada, melhorar, não ajuda né? nada, não ajuda nada. Quem Uhum. fica reclamando se atrapalha e atrapalha a humanidade. Então, se Sim. você está sabendo tanto de diabetes, né? Eu até falo, brinco com os meus pacientes, Agma. Se você está sabendo tanto de diabetes, para ter certeza que nenhum profissional da sua cidade sabe, pois eu procuraria o prefeito e montaria um grupo de diabetes. Uai, Sim. eu ia atrás do povo e falava: senta aqui que eu quero te ensinar, querido. Sim. Sim. Eu ia para a porta do posto e falava: a partir de agora, em vez de pregar aqui na porta do posto, eu vou falar de diabetes, vem aprender comigo. Sim. Mas não está Sim. sabendo demais? Tá nada, né, gente? Tá nada. Porque quem está com as mãos na massa e está querendo mudar a história do diabetes tem que agir, tem que Exato. trabalhar, tem que agir, Uhum. tem que buscar. Porque não é só sobre você. Este é o grande problema hoje. Não é só sobre você, porque senão eu e Agma nem aqui estaríamos, porque nem diabetes eu tenho, nem Agma, É isso. né? É sobre o seu propósito, é sobre o mundo que você está vivendo, é sobre a transformação que você pode causar. Então, quando Sim. você vai num posto e pergunta quem é o enfermeiro desta unidade, eu gostaria de ter um atendimento, eu gostaria de complementar as minhas consultas. Sim. Porque se você é atendido em consultas que não trazem para você tudo que você deseja, tudo que você precisa, para de reclamar e vai atrás. Tem academia da saúde na minha cidade? Tem farmacêutico que vem nessa unidade? Quem é o agente de saúde que visita a minha casa? Como que ele pode me ajudar no agendamento de consulta? Sim. Né? E aí é muito fácil, né? Ah, não tem consulta não, o enfermeiro não está aqui hoje. Então, tá vendo? Meu posto não tem enfermeiro.
Ah, larga a mão de ser mole. Aí já generalizou tudo, né? É, mas é assim que a gente escuta hoje em relação ao SUS. Sim, Não se valoriza o SUS. E olha que coisa interessante, Agna. Eu tenho pacientes de vários países, né? sim. Brasileiros, na sua maioria, que moram em outros países. E você sabe o que que eles mais falam na consulta, Agna? Vocês são Saudade muito do SUS quando sortudos estão de ter o fora, né? SUS. Sim. O SUS é abençoado, vocês não sabem como que é o nosso sistema de saúde. Sim, O quanto que já a gente ouvi, paga. sim, já ouvi isso muito de pessoas que estiveram morando fora, né? E que voltaram, e quando voltaram falaram, nossa, agora eu quero fazer meu exame de prevenção, quero fazer meus exames de sangue, quero fazer consulta com isso e com aquilo, e tal, porque quando eu estava em tal país, lá eu não podia. Se eu quisesse lá, Não, eu faz tinha que nada. pagar e é muito caro. Né? Nada. Conheci uma estudante agora recentemente, lá na unidade de saúde, Agma. Eu preciso de uma receita de maior quantidade de medicação, de anticoncepcional, porque se eu tiver de consultar lá é muito caro. Então, ela queria levar assim, medicação para um ano que ela vai ficar fazendo um curso, né, na Europa. Exatamente. Então, isso realmente assim, é uma coisa que são só as pessoas que vivenciam, né, Janice? É porque reclamar é fácil demais, né, Agma? Reclamar, menina, é só ter boca, né? Abre a E boca e olha põe para que fora. eu gosto muito também assim, de ver a questão de custo, né, desse serviço de saúde, né? O serviço de saúde tem alto custo, então a gente às vezes não é bem entendido quando uma pessoa também faz uma solicitação mesmo, que lá, né, no SUS e tal, na unidade de saúde, eu quero fazer exames laboratoriais. E aí você olha, né, assim, a pessoa não tem uma história, não tem ali uma queixa e tal, e quando você verifica, tem exames recentes, sabe? Essa semana eu atendi uma senhora que fez exames laboratoriais que, pelos melhores protocolos, são pedidos 2 vezes no ano, ela tinha feito 4 exames, todos normais esse ano. Né? Então, assim, as pessoas não têm muita ideia também do custo que é isso, né? Do tanto que é caro um serviço de saúde. O tanto que é caro um potinho de tiras, né, de glicemia, e que é fornecido regularmente. Né? Não é Exatamente. fornecido a revelia para usar indefinidamente. Não, não é, porque é caro. Né? E o serviço Exatamente. de saúde fornece. Né? As E- medicações têm sido melhoradas a cada dia, né? Os protocolos Exatamente. têm trazido medicações que têm um custo ainda bastante alto, né, para o serviço de saúde. E aí o E pessoal esse fala assim, né, custeio, às Agnes? vezes, ele não é valorizado, o que é muito triste, Não, né? Não, sabe né? por quê? Infelizmente. Porque a maioria da população fala que o SUS é de graça e o remédio na farmácia popular é de graça, né? Não, queridos, eu Não pago. é. Eu pago Uhum, pelo remédio uhum. do Sim, SUS. sim. Eu pago Uhum. pelo salário da Agma na atenção primária. Sim, Você que sim. não paga imposto pode até parecer de graça para você, mas eu pago, Uhum, sim, né? Então muita sim. gente paga. Então não existe remédio de graça. Não existe atendimento gratuito. Existe um atendimento pelo qual você não está sendo cobrado, mas que é Sim. pago e é caro e Com os precisa impostos, ser exatamente. e precisa ser valorizado. Porque quando Precisa você não ser melhor valoriza, utilizado. valorizado, melhor utilizado e cobrado sim, porque o nosso Sim, dinheiro está ali. Se na sua sim, cidade o atendimento não corresponde ao que você deseja ou ao que você está estudando, põe a boca no mundo, fale, cobre, sim. Existem ensine.
Existem, inclusive, os fóruns para isso, né? A própria atenção primária, ela é organizada com a participação popular, né? A participação das pessoas ali da comunidade, daquela área ali onde tem uma unidade de saúde, a participação da pessoa na organização do serviço, na até de uma certa forma no financiamento, né? O serviço de saúde está precisando mais de profissional tal, menos de profissional outro, isso tudo existem fóruns para se discutir, né? E quando a população fala, quando ela verbaliza, quando ela coloca aquilo ali que ela precisa, qual que é o político doido que não vai escutar isso, né? Então, se você não está satisfeito, precisa mesmo participar mais ainda. Porque Exatamente. Se você está insatisfeito, você tem um motivo. E a hora que você coloca esse motivo à tona, com certeza haverão pessoas interessadas em conhecer e em ajudarem a resolver essa situação. É claro que não é assim, ó, reclamei ali e resolveu tudo, né? Tem que investigar, tem que saber o que é. Sim, sim. Né? O próprio SUS, ele foi construído muito a partir, né, da participação de pessoas, de profissionais de saúde e de pessoas da população, né? Pessoas da sociedade. E, gente, construíram... gente, o ser humano é um bicho difícil, né? Sim. O ser humano, o SUS não é o ser humano que trabalha ali. Sim. Né? Às vezes tem legislações, sistemas que funcionam super bem, mas existe uma criaturinha no meio do caminho que não nasceu para estar ali trabalhando, né? Mas está, não é, Agma? É assim que funciona, a gente sabe como que é. Quantas vezes aqui em Belo Horizonte a gente vê os pacientes falando assim, mas eu fui no posto de saúde, falou que não tem essa insulina, não. Como que não tem? Às vezes é a preguiça da pessoa mesmo de trabalhar, né? Espírito de porco. Aceitemos a realidade. Os centros de saúde têm insulina, as cidades recebem insulina. Então, às vezes é o ser humano que está no meio do caminho que está te impedindo de ter um bom acesso ao seu tratamento. Infelizmente, o que você tem que fazer? Voltar para casa com a cabecinha baixa? Não. Vai estudar, vai ler o que está disponível. Como é que faz, como é que não faz, como é que preenche, como é que não preenche. Se eduque para isso também. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, eu posso falar de Belo Horizonte, né? Às vezes a gente tem problemas com pessoas na unidade de saúde para o recebimento dos insumos. Quando é recidivante, sabe o que eu falo com os pacientes? Entra no site da prefeitura, abre uma reclamação na ouvidoria para você ver o que vai acontecer. Exato! O povo até liga pro posto. Ô, querido, amado, lindo! Vem aqui, que a gente teve um enganozinho e nós vamos te ajudar. Sim. Ah, mas a prefeitura fala que fornece 3 fitas por dia para mim, mas meu posto só me entrega uma. Ah, é? Vamos ver se é. Abre uma reclamação quanto o posto tal, o funcionário tal me informou isso. Abre lá para você ver se não aparece as 3 caixinhas. Parece. Aparece. Sim. Né? E a gente está falando aqui dessa questão de oficializar, né, uma queixa. Isso é muito importante porque o serviço ganha com isso. Todo mundo os profissionais melhoram com isso, né? E às vezes até se você não quer ter esse trabalho ou esse tempo, né? Além do enfermeiro, do farmacêutico, dos profissionais que estão ali na unidade, as unidades todas têm um famoso gerente também, né? Que é um profissional que responde pelo gerencialmente, né? Administrativamente, pelo serviço de saúde. Então, é como se fosse assim, um representante da prefeitura dentro daquela unidade de saúde, dentro daquela área ali, né, de atenção à saúde. Então, é um profissional que também
é um aliado, né, dessa pessoa que, porventura, chega a uma unidade de saúde e não consegue, que não tem o acesso Exatamente. daquilo que ela tem direito, né? Gente, isso é uma coisa seríssima, assim, pelo amor de Deus, não vá embora para casa caladinho se você chegou numa unidade de saúde e não conseguiu a sua insulina, os seus insumos, né? Se você está com a sua receita corretamente preenchido, se você está no tempo certo de tirar o seu insumo ou o seu medicamento, né? Requeira esse direito. Faça Tá? O que valer. não pode, sim, sim. O que não pode, às vezes, acontecer, né, da pessoa já ter tirado aquele medicamento ou aquele insumo ali há menos de 30 dias ou a menos daquele período ali. Hoje em dia, né, a gente ainda está funcionando com 60 dias para alguns medicamentos, isso ainda é um combinado exatamente por conta da pandemia. Então, se você não retirou os seus insumos dentro desse período e já tem direito de fazê-lo, assim, exija mesmo, procure as pessoas que são responsáveis por essa distribuição do insumo ou do medicamento, porque pode ser sim que houve ali um problema qualquer. Olha, eu vou citar aqui um exemplo, Janice. Nomes Maria do Carmo dos Santos. E aí a gente tem uma 250 mil. multidão de mulheres que têm esse mesmo nome, né? Então, às vezes, por uma coincidência ali na hora que, às vezes, busca por aquele nome, pode ter mesmo um erro e achar, não, essa daqui é uma, essa é outra, o nome da mãe é uma, a data de nascimento aqui é outra. E aí é só uma questão, às vezes, também, de persistência e até de paciência, de reconhecer, né, que existe muita boa vontade dos profissionais em si atenderem e em resolver os problemas das pessoas, mas que, às vezes, acontecem também erros. A gente não quer errar, pelo contrário. Gente, perfeito é A só gente Deus. a gente cerca todos os possíveis erros, a gente cerca o tempo todo. Exatamente. E existem várias técnicas, né, que a gente utiliza o tempo todo. Nós da saúde, né, Janice, a gente morre de medo de errar, né? Porque Exatamente. a nossa área, assim, é uma área em que o erro ele pode ser fatal. Então, assim, a gente cerca todos os momentos e eu falo assim, eu pelo menos eu vivo assim, de uma certa forma, assim, até, sabe, eu sou assim, até metódica demais, assim, com as coisas, porque eu morro de medo, sabe, de errar. Então, às vezes, eu sou até enjoada, porque eu costumo perguntar a mesma coisa para a pessoa mais que uma vez, exatamente para eu saber se eu também estou respondendo certo, se eu estou com a pessoa certa, se eu estou entregando a medicação ao insumo certo, né? Porque às vezes pode acontecer mesmo, né? De ter havido um errozinho e a pessoa não conseguiu, então, retirar o insumo. Então, procure a pessoa ali Gente. responsável. O Procure um enfermeiro é enfermeiro um dos profissionais que pode te ajudar ajudar, tá numa ali o dia situação todo, dessa. né? Olha para Sim, você ver, sim, Belo Horizonte, por exemplo. Quando a gente tem algum problema com os protocolos, né, aqueles protocolos que às vezes bate no posto e toda hora volta de lá com uma sim. solicitação errada, eu não faço de novo, não. Eu tenho mais serviço para fazer. Eu já falo Uhum. assim, e meus pacientes já sabem, eu falo, qual que é a unidade, o telefone e a pessoa que te atendeu? Não Uhum. sei, doutora. Vou operar Aí milagres agora? Bola de dificulta, né? cristal? Não. Então você volta lá e me traga posto, telefone e funcionário que te atendeu. Eu ligo Uhum. lá e geralmente com quem que eu converso? Com os enfermeiros. Eu não Sim, procuro farmacêutico, porque eu sei que ele não está ali o tempo inteiro. sim. Ou eu procuro o Uhum. gerente, ou eu procuro o enfermeiro. Em quase 100% das vezes, quem é que me atende e resolve? O enfermeiro da unidade. Porque ele tem um Exatamente. acesso amplo Sim. à estrutura.
Ele conhece sim, os pacientes, conhece os agentes de saúde, sim, conhece, domina o grupo operativo, sim, entende, né, do fornecimento de medicamentos e insumos. sim, Então, eu prefiro conversar com o enfermeiro do que conversar com o médico da unidade, do paciente. sim. Porque o enfermeiro vai me ajudar muito mais, Sim, né? o médico vai falar assim, olha, espera só um Um pouquinho que eu vou pouquinho que eu vou chamar chamar o aqui, enfermeiro. a enfermeira vai te ajudar. Então, você que vai numa unidade, você que é atendido, né, pelo Sistema Único de Saúde, você que retira seus medicamentos de alguma forma, olhe que oportunidade você pode estar perdendo de ter um enfermeiro para chamar de seu. Até porque a rotatividade dos enfermeiros talvez seja uma das menores das unidades, não é, Agma? Sim, sim, Porque a sim. do médico é Exato. enorme. A do médico é enorme. O do nutricionista nem sempre está naquela unidade. O Aham, farmacêutico nem sempre está ali naquela, né, unidade, ele roda, né? Mas o enfermeiro, o agente de saúde, eles estão ali. Então você pode estar perdendo uma grande oportunidade de trazer mais um profissional de saúde para a sua equipe, para te apoiar, para te sim. ajudar, para participar de você de um grupo operativo, para introduzir você em um programa de educação formal. Ah, Janice, mas tudo que o povo fala lá está desatualizado. Ô, querido, fala. Tem boca, não? Fala. Mostra. Mostra Aqui em Belo referência. Horizonte, agora, os profissionais, tanto médicos, enfermeiros, os farmacêuticos, eles estão todos passando por uma atualização em diabetes. Então, essa desatualização, né, ela tende já a ser algo assim, deixada de lado, né, para lá, sabe? Porque esse grupo, né, que está fazendo, inclusive o Anderson faz parte, o Anderson que é o farmacêutico maravilhoso, né, Janice? Maravilhoso. Então, ele sabe demais de diabetes, assim, a presença dele lá na Regional de Venda Nova é fantástica, porque ele auxilia muito, né, os profissionais em questões práticas do dia a dia, tanto da orientação do medicamento, como também em relação à distribuição dos insumos para as pessoas com diabetes. E esse grupo, então, ele está fazendo uma atualização dos profissionais porque realmente estavam desatualizados, né? E a gente não pode deixar de esquecer que a questão da pandemia pesou muito, sim, Uhum. né? Ainda a gente, a gente interrompeu muito, né? O dia a dia, e a prefeitura a Secretaria de Saúde é uma instituição que preza muito por essa questão de formação, de cursos de atualização para os profissionais. Né? Então, não são poucos, pelo contrário, tem hora que assim, a gente tem que falar, olha, não dá para eu ir em curso agora, eu tenho que ficar na unidade um pouco, né? Porque realmente as atualizações elas acontecem e se tem alguma cidade que isso não está acontecendo, precisa ser colocado em pauta, né? Precisa ser montada aí uma comissão de usuários, pessoas com diabetes, e que possam chegar até o secretário de saúde, até o responsável pelo serviço de saúde da cidade e colocar esse questionamento, colocar esse problema para esse profissional, para esse gestor aí, que com certeza ele vai se interessar em tratar da melhor forma, né? Porque Exatamente. a questão da diabetes é uma condição que, se você trabalha com a prevenção, com a educação em saúde, para o autocuidado, você está economizando dinheiro. Então, se você acha que isso não é importante para a sua cidade, assim, mude de ideia, porque com certeza o gestor de saúde da sua cidade, ele quer economizar, ele quer gastar menos,
né, em internações, em E ele, complicações, consultas com especialistas. exatamente. E político gosta de voto. Ele quer que você vote Sim, nele, né? sim, Então, quando você não reivindica um atendimento melhor, de melhor qualidade, quando você não fala nada, quando você faz cara de paisagem, qual é a mensagem que você está passando? Que está tudo ótimo. tudo bem, Não tudo adianta chegar em resolvido. casa reclamando para o marido e para a mãe. Você tem que abrir as portas corretas para que a sua situação melhore, né? Sim. Busque os canais. Eu lembro naquela mudança para a insulina Asparte, que teve um dia que eu acordei com a pá virada, tava com ódio daqueles processos, daqueles erros, que eu fui para o Sim, foram Instagram, muitos, foram muitos, né? e fiz uma postagem gigantesca com as cagadas do Estado. Isso foi de manhã, eu lembro que foi umas 6h30, 7 da manhã. 2 horas da tarde eu recebi uma ligação da Secretaria Estadual de Saúde pedindo para ir lá com a SBD para Ah, entender o que estava acontecendo. Acorda, gente. Acorda. Hoje, né, nesse mundo globalizado, você não reivindicar os seus direitos nos canais, né, adequados, na mídia social, numa ouvidoria, né, numa justiça, se você tem sim, direito aos seus insumos, é cruzar os braços e fechar as portas para a sua saúde, né? sim. É dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. E quando você desiste, só quem está desistindo da sua saúde é você. É a própria pessoa, Porque né? as pessoas lá fora nem sabem que você existe, né? Então você tem que ficar esperto, né? Sim, E busque, né? A gente veio aqui hoje falar sobre esse papel crucial do enfermeiro na gestão, no fornecimento de insumos, na distribuição, na ajuda, no apoio ao farmacêutico da unidade, aos programas de educação, aos grupos operativos, pelo fácil acesso que vocês podem ter. Então, é por isso que a sim, gente trouxe esse tema nessa semana tão importante, né, nesse biênio de acesso aos cuidados da saúde, com o slogan de 2022, a educação para proteger o futuro. Então, busque a sim. sua unidade de Busque para saúde, você, busque para o seu familiar que tem diabetes, né? busque para mudar a Se história. você ou o seu familiar não tem, busque para as pessoas que você conhece ou que talvez você nem conheça, mas se você sabe que existe algo que não está indo bem, lute, né, para que Isso. esse direito seja expandido e que seja alcançado por mais pessoas. É uma luta longa, é É um uma luta trabalho de longa, formiguinha. contínua. Isso, e ela dura dia e noite, ela não para, E não vai né? acabar tão cedo, porque é o mundo que a gente Sim, vive, e quanto mais a gente entender bem onde você está situado, mais fácil será a sua vida, com né? certeza, Agora, exatamente. com braços cruzados e olhos fechados, a gente não vai mudar a história do diabetes. E não é porque você tem condições de comprar tudo, de pagar, que você está na meta do diabetes. Muito antes, pelo contrário. Uhum. Se dinheiro trouxesse hemoglobina glicada de 6, toda pessoa que tem dinheiro, emprego público, salário certo na conta, estava com glicada de 6. Só que não, né? É, Só que não. Não é bem assim, aliás, é muito longe disso que acontece. Então não se iludam. Não é ter dinheiro para comprar qualquer remédio que está mudando a história do diabetes. Porque ricos e não ricos, milionários e não milionários, a maioria das pessoas com diabetes não estão na meta. Quem sim. recebe insumo e quem não recebe, tá tudo difícil. A vida é difícil mesmo. É só a gente acordar. A vida é difícil, né? A vida é difícil. Mas autogerenciar o diabetes e buscar essa ajuda aonde
quer que ela esteja, é o que faz mais diferença. E é lá que a gente vê as pessoas com glicada menor que 7. É lá nas pessoas que não estão cruzando os braços. É lá nas pessoas que estão procurando sua unidade. É lá nas pessoas que estão sentando na cadeira, igual aqui nas lives, né, Água? Quantos dos Sim, nossos pacientes super na meta, toda quinta-feira tá aqui na live? sim, dando Ah, o tinininho pra gente, né? Isso é muito bacana. glicadas na E a gente meta, sabe que hipoglicemias essas pessoas, controladas. elas, sim, e a gente sabe que essas pessoas, elas, além de participarem, né, de todo esse processo, né, de educação em diabetes, a gente sabe que muitos deles também são educadores dentro de suas casas, ali no trabalho, né, nos locais onde eles vivem, onde eles circulam. Isso é muito bacana. Eu tenho assim maior carinho com os pacientes lá da Santa Casa, porque são histórias muito bonitas, né, de vida. Tem muitos pacientes lá que inspiram muito o nosso trabalho, né, Janice? E eles estão de Exatamente. parabéns por isso, estão de parabéns por estarem participando das lives. Aliás, eles, os profissionais de saúde também, que estão aqui nos prestigiando, né? Pessoas que querem estar cada dia melhores, querem se atualizar, querem acompanhar o que há de novo, querem ouvir um pouco sobre a nossa experiência, né? Em diabetes, e isso é muito bacana. Eu acho que a educação em diabetes se constrói assim, né? Exatamente. E quando a gente fala em educação, a gente fala assim de momentos em conversa simples, né? Onde a gente fala de assuntos que podem variar desde uma medicação de alto custo que saiu há um mês atrás, publicada em uma revista, assim como a gente pode falar também de um alimento funcional, né? Como foi lindo ontem as nutricionistas falando dos alimentos funcionais que estão assim na nossa cozinha o tempo todo, e que se você não tem educação, se você não tem esse conhecimento, você perde a oportunidade de utilizar uma informação em prol da saúde, né? E Exatamente. o enfermeiro, o médico, o nutricionista, o farmacêutico, o agente de saúde, o profissional de saúde, gente, ele é um educador nato. Então, assim, se você tem diabetes, procure o seu profissional de saúde, leve dúvidas para ele, né, Aperta ele. questionamento. Sim, se ele não souber naquele atendimento, ou se ele não puder te atender naquele momento, com certeza ele vai abrir uma agenda futura para você, ele vai conversar em algum outro momento com você, né? E aproveite ao máximo essa potencialidade dos profissionais de saúde. Nenhum profissional de saúde cai em um serviço de saúde assim, puf, caí aqui e nunca me preparei para estar aqui. Não, todos os profissionais de saúde passam por um curso, por uma formação, e quando a gente passa por essa formação, o principal objetivo, e isso a gente faz lá no juramento, né? É exatamente de ajudar a outra pessoa, né, que nos procura, que precisa de atenção, que precisa recuperar a saúde ou manter a saúde, né? Então, utilizem ao máximo esse conhecimento dos profissionais, busquem esse conhecimento dos profissionais. E eu, como enfermeira, eu posso dizer que grande parte das enfermeiras que eu conheço tem um bom conhecimento sobre diabetes e tem condição de ajudar muito em detalhes que talvez você não tenha ainda sido informado, né? Então, assim, ela pode não saber de especialidades, de detalhes muito especializados no diabetes, mas de Exatamente. simples questões
que podem ser conversadas e que podem ser melhor resolvidas em um atendimento, às vezes de 15, 20, 30 minutos, ou o tempo que for necessário, né? Então, procure o seu enfermeiro. Se você não tem um enfermeiro, busque a unidade básica de saúde, porque a unidade básica de saúde existe em todo o território nacional. É ouro. E faça contato com esse profissional para se ajudar, para se educar em relação ao autocuidado em diabetes. Beijo, pessoal. Obrigada a todos vocês.